Com a palavra, o vice-presidente do PT Nacional, Luiz Dulce, representando o presidente Lula. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou me dispensar de fazer a saudação a todos e a todas, integrantes da mesa, porque já foi feita aqui, mas queria, nas pessoas do presidente da Assembleia Legislativa, Adalcléver Lopes, do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho, do ex-governador Newton Cardoso, e da deputada João Moraes, saudar a todas as pessoas presentes, aproveitando também para registrar que toda a bancada do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, está aqui presente, por reconhecer, antes de mais nada, a importância da parceria com o PMDB para a condução dos destinos de Minas e do país. É com muita alegria que eu represento a direção nacional do Partido dos Trabalhadores e, em particular, o presidente Lula, com quem eu estava até ontem na caravana pelo sul do país, e que me pediu que trouxesse a palavra dele de saudação, não só às importantes lideranças estaduais e nacionais aqui presentes, e acabou de falar um dos homens públicos mais representativos do nosso país, e um grande orador, que é o senador e ex-governador Roberto Requião, mas temos também, e eu como mineiro da Zona da Mata, vi vários aqui, prefeitos de todas as regiões de Minas, vereadores e vereadoras de todas as regiões, né? E uma das características do PMDB, no país como um todo, mas em especial em Minas Gerais, que é um estado fortemente interiorano, sempre foi a sua capilaridade. O MDB sempre foi um partido com bases municipais fortíssimas, né, no nosso estado e no país. Então, é com muita alegria que eu represento o nosso partido e o presidente Lula nessa solenidade. Solenidade que é fruto do talento, né, da perspicácia do presidente Adalcléver e dos deputados que já foram aqui mencionados, da bancada do MDB na Assembleia, mas que é muito justa e muito oportuna, porque o MDB é um patrimônio da sociedade brasileira, o verdadeiro MDB, o MDB que lutou contra a ditadura, pela redemocratização, contra a injustiça social, pela dignidade dos trabalhadores e do conjunto da população, né? Do MDB que lutou pela soberania nacional, o MDB, e eu era adolescente nessa época, na minha cidade de Santos Dumont, o MDB de Oscar Passos, por exemplo, né, do senador Oscar Passos, numa época que era muito difícil ser do MDB. Muita gente foi caçada por ser do MDB. Eu me esqueci de mencionar também os secretários de Estado que estão aqui, né, o nosso Ângelo Osvaldo, da Cultura, nosso Sábio Souza Cruz, da Saúde, e Odair Cunha, secretário de Governo. Quero também registrar a presença deles. Mas era muito difícil de ser do MDB. Teve gente que perdeu o mandato só por ser do MDB, naqueles anos do início do regime militar. Teve gente que foi isolado, que perdeu a eleição, por ser do MDB, por ter feito uma escolha pelo lado da democracia, quando era mais fácil apoiar a ditadura, quando era mais conveniente apoiar a ditadura. Eu, por exemplo, apoiei como jovem, na Zona da Mata de Minas, uma pessoa que fez essa opção, que foi o ex-deputado Tarcísio Delgado, de Juiz de Fora, uma belíssima liderança do MDB, que depois chegou a ser secretário nacional do MDB. Apoiei na eleição para prefeito de Juiz de Fora, onde eu vivia naquela época, em 1972, o ex-governador Itamar Franco, uma personalidade muito importante também da história do MDB, que foi um senador importante que resistiu às privatizações indevidas, resistiu
a venda do patrimônio público a preço de banana, como se queria fazer naquela época e se quer fazer agora de novo, que resistiu para impedir a privatização do setor elétrico brasileiro, que se quer fazer novamente. Então, o MDB tem uma história muito bonita, que ao longo da década de 60, depois na década de 70, articulando a resistência à ditadura, perdendo eleições, sabendo perder eleições, o que numa democracia é decisivo. O MDB nunca deu golpe no seu passado digno. Perdia e no dia seguinte estava de novo lutando para defender suas causas, porque sabia que em algum momento o país seria redemocratizado. E foi redemocratizado com uma contribuição decisiva do MDB. Eu tive a honra de acompanhar depois, já como adulto, tá aqui fomos colegas na Câmara Federal, na legislatura de 83 a 87, né? Tive o prazer de ser colega do deputado Mauro Lopes. Naquela época, o Adalclever acho que era adolescente ainda, né? Mas, enfim, a gente vai ficando velho e sendo superado, né? Legitimamente. Aliás, eu vejo uma pessoa aqui, o ex-deputado desta casa, Manuel Cunegundes, se eu não estou enxergando mal, que eu pude testemunhar lutando em Barbacena, enfrentando as oligarquias tradicionais e construindo o MDB nas ruas, construindo, né, contra a máquina, contra o aparato do Estado. Está ali, em pé, no fundo ali, o ex-deputado Manuel Cunegundes. Depois, dando um salto, naturalmente, eu não vim aqui para contar a história, que vocês sabem muito melhor do que eu, porque participaram dela, foram sujeitos, né, e atores e atrizes dessa história, mas depois participamos ativamente juntos da campanha das diretas já, belíssima campanha no país, e em Minas Gerais também, na capital, no interior. Eu tive a honra, naquele momento, de ser o coordenador geral adjunto, e o coordenador geral da campanha das diretas em Minas era o falecido deputado Joaquim de Melo Freire. Estávamos juntos. Pessoas de linhas diferentes, de trajetórias diferentes, alguns mais avançados, outros mais tradicionais, mas sem abrir mão nunca da defesa da democracia, sem compactuar nunca com os golpes, fossem militares ou civis. Depois a luta pela Constituinte, soberana, no qual tiveram um papel MDBistas ilustríssimos, de Minas Gerais, já foi mencionado certamente, Tancredo Neves. Bem, Tancredo faleceu, mas tinha lutado por essa causa. Constituinte presidida por Ulisses Guimarães. Aliás, eu tive a honra de ser presidido por ele quando fui deputado. Ulisses tinha posições, mas sabia agregar. Nesse sentido, era muito parecido com o presidente Adalclever, que sabe agregar, que se empenha em agregar, mas nem por isso deixa de ter posições claras em defesa da democracia e da justiça social. Isso é muito importante. Na política, a política no Brasil está muito desqualificada, mas a arte da política é imprescindível para a democracia. E faz parte da arte da política saber agregar, saber integrar, conviver com todos, inclusive com a oposição. Não por acaso, Adalclever foi eleito e reeleito com os votos também da oposição nessa casa. A oposição não votou nele por identidade com as suas ideias e com seus valores, que são progressistas, que são transformadores, mas votou certamente porque, ao presidir a casa, ele respeita a todos os setores, a todos os partidos, inclusive os partidos de oposição, que é o que deve ser feito num parlamento digno desse nome. Então, é muito justa a celebração dos 52 anos do MDB, a nível nacional e no Estado. No Estado, nós resistimos, governamos juntos em alguns momentos, estivemos separados em outros. Recentemente, fizemos uma parceria muito importante, uma parceria que faz com que Minas Gerais, ao contrário de outros estados do Brasil,
funcione, Minas enfrenta problemas enormes. Até porque a atual administração herdou um Estado que, longe de ter tido um choque de gestão, na verdade estava praticamente quebrado. Mas Minas funciona. O Rio de Janeiro não funciona. O Espírito Santo não funciona. Mas Minas Gerais, com todas as dificuldades, com todas as limitações, funciona. E funciona também fruto de uma parceria entre os nossos partidos. E eu queria encerrar dizendo que, como eu disse a vocês, uma parte da minha vida foi votando no MDB, né? Eu poderia lembrar de outras pessoas, vou lembrar apenas de um, da terra do senador Requião, que foi caçado pela sua coragem, pela verdadeira coragem MDBista, que foi Alencar Furtado. Uma grande liderança do MDB foi caçado pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos. Porque, em geral, as pessoas foram caçadas, e aqui em Minas nós tivemos vários, que depois se filiaram ao MDB. Vou mencionar apenas um, Dr. Sebastião Fabiano, que foi deputado dessa casa, foi prefeito de Nova Lima, e foi caçado em 65, ficou 20 anos proibido de exercer a medicina, depois voltou a Nova Lima, e enfrentando 6 adversários, teve 90% dos votos da sua cidade. Sem um tostão de ninguém, sem nenhum tipo de aparato. Poderia citar da minha cidade, Santos Dumont, que sempre foi uma cidade fortemente PMDBista, e que hoje é administrada pelo MDB, depois de 2 administrações do meu partido. Então vocês têm muito motivo de orgulho, e terão tanto mais motivo de orgulho, quanto mais prevalecerem no país as ideias do programa do MDB. Quanto mais prevalecer no país o compromisso do MDB com a democracia. Porque esse é o grande desafio nosso, desse ano nosso, que eu falo de todos nós, de todos vocês, de todos aqueles que querem o bem do país, que têm verdadeiro amor ao país. Fazer com que o nosso país retome o caminho da democracia, que foi interrompida no período recente, e, sobretudo, retome o caminho do desenvolvimento, com a inclusão social, com justiça social. O MDB, o verdadeiro MDB, era o MDB dos direitos do trabalho, dos direitos do trabalhador. Não era o MDB de uma reforma trabalhista para precarizar, para vulnerabilizar os trabalhadores. E assim muitas outras coisas que vocês sabem. É impossível retomar o desenvolvimento desse país sem o verdadeiro MDB, sem as ideias, os valores, as causas e a paixão democrática dos MDBistas e das MDBistas. Por isso eu quero dizer que para mim foi uma honra quando o presidente Lula me pediu que viesse representá-lo, e ele disse: Dulce, além das coisas que você vai falar, porque você sempre foi uma pessoa que admirou, que aprendeu a admirar o MDB, diga também que, além de todos os méritos do verdadeiro MDB no país, foi o partido que me deu, que ele acabou tendo que, por uma razão prática, ser vice por outro partido, mas sempre foi MDBista de coração. Ele falou: foi o MDB que me deu o melhor vice-presidente que alguém pode ter tido na história desse país, José Alencar Gomes da Silva. Ele falou: eu devo isso ao MDB. MDB que, inclusive, entendeu que, naquelas circunstâncias, para que pudesse ser meu vice, José Alencar não poderia sair formalmente pelo MDB. Mas no coração, sim. E na mente, também. Porque José Alencar foi a vida inteira MDBista. Ele entrou no MDB não para ser candidato. Ele entrou para lutar contra o regime autoritário. Entrou para lutar em Iubá, em Caratinga, em Moriaé, no Estado como um todo, pelas causas que o MDB sempre defendeu e pelas quais o Brasil sempre será grato ao MDB. Então eu quero encerrar
agradecendo muito o convite, dizendo que nós, do PT Nacional, queremos ser permanentemente parceiros do verdadeiro MDB, que é representado em muitos estados do país, mas mais do que em qualquer outro estado, em Minas Gerais, na nossa queridíssima Minas Gerais. Que nós queremos ser parceiros de vocês, na luta de resistência, em defesa da democracia, da soberania nacional, do Estado democrático, mas também na luta de afirmação. Nós pensamos como vocês. A melhor maneira de resistir é superar essa situação decepcionante que o nosso país vive, recolocar o país nos trilhos e fazer com que o nosso Brasil volte a ser plenamente democrático e que tenhamos de novo, como já tivemos no passado, desenvolvimento com inclusão social e plena soberania nacional. Então, eu quero dar parabéns ao MDB, a todos vocês, à pessoa mais modesta que está aqui, no plenário, nas galerias, da mais humilde cidade de Minas, porque o verdadeiro MDB sempre foi o partido dos mais humildes desse país e será sempre um grande partido, se nunca esquecer disso e se nunca abandonar o seu compromisso com a democracia e com os humildes. Muito obrigado, irmão.